Olá pessoal, tudo bem? Sou Felipe Magalhães Lemos, sou psicólogo, analista do comportamento e supervisor da Lunaba. E eu queria falar com vocês sobre um tema que eu acho essencial. Sempre foi essencial para mim quando eu trabalho com aplicadores, que é a formação dos aplicadores. E eu não estou falando aqui sobre aquele curso de 40 horas básico que o aplicador tem que fazer. O curso te capacita para estar pronto a iniciar a trabalhar. Mas depois que você iniciou o seu trabalho, é importante que o supervisor faça a formação do aplicador. Explicando basicamente para quem está assistindo aqui uma estrutura de uma supervisão, os supervisores vão fazer de forma geral um levantamento do caso, vão verificar os dados, provavelmente já verificaram esses dados, já verificaram os gráficos, registros, e viram se está tendo evolução ou não nos ensinos e redução dos comportamentos de problema. Uma parte que o supervisor geralmente não faz é formar os aplicadores para que não precise ficar corrigindo todas as vezes. E é interessante como a gente acaba perdendo esse ponto, trabalhando com a análise do comportamento. Seria essencial, eu acho. Não me parece ser possível ter uma supervisão que não tem uma área formativa. Então, algum momento da supervisão deve ser formativa. O que eu quero dizer com isso? Eu devo verificar as habilidades que o aplicador não tem e proporcionar para eles através de ensino. Isso é importantíssimo. E o que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje é exatamente sobre isso. Aguarda um pouquinho que eu vou explicar para vocês como eu faço a minha avaliação de aplicadores. Legal, pessoal. A gente já entendeu o que a gente tem que fazer. Avaliação de aplicadores. Ótimo. Mas como fazer? Quais são os critérios? Como avaliar? Não existe, óbvio, uma avaliação padrão que todos devam fazer. Eu gosto de utilizar uma avaliação desse livro, The New ABA Program Companion. Esse livro é muito interessante, bem legal. Ele tem várias ideias legais. E ele tem uma avaliação que eu modifiquei para a minha prática e que eu tenho utilizado bastante. Eu vou mostrar para vocês. É uma tabela, uma planilha de Excel em que eu coloco os dados. Porque o que é importante para mim? Além de saber se ele está evoluindo, eu tenho que mensurar. Bom, somos analistas de comportamento, a gente faz isso. Então, eu mensuro a performance do meu aplicador em uma primeira supervisão, em uma primeira avaliação. Provavelmente, eu prefiro fazer isso avaliando uma sessão inteira do aplicador, e depois vou avaliar depois de 3 meses, 6 meses, como eu achar que deve evoluir essa performance, ok? Então, vou mostrar para vocês a minha planilha. Ok, tá aí a planilha. Vamos lá. Essa é a minha planilha e tem alguns dados básicos, como nome do aplicador, nome do supervisor, a data, tempo de observação, local e paciente. E eu tenho aqui um informativo das pontuações. Como você vai pontuar essa avaliação do aplicador? Você pontua com 2 pontos se a performance foi consistente durante toda a sessão que você avaliou. 1 ponto se foi inconsistente durante a sessão. 0 se não ocorreu ou foi numa taxa tão baixa que não compensa pontuar. E eu posso pintar de azul se não preencher, se não for aplicável. Aqui eu tenho várias possibilidades de aplicação, são colunas de aplicações, né? Primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação, quarta avaliação. E tenho os alvos que eu quero atingir. Alguns alvos que a gente acha que é importante são relacionados aos materiais. Os materiais estavam organizados, a área estava limpa, a cadeira e a mesa estavam otimizadas. Gente, vocês não precisam seguir esse modelo, tá? Esse é o modelo que funciona para mim. Vocês podem modificar. Eu não preciso disso, isso não é importante para mim. Bom, crie uma diferente para vocês, tá bom? Eu chamei de A, essa área, essa habilidade específica relacionada a materiais, e eu vou pontuar de acordo com a performance do aplicador. Então, no dia 24/11, os materiais estavam prontos e organizados, mas a área de intervenção não estava limpa, sem distrações necessárias. Gente, podem modificar como achar interessante. O que eu acho que é distração necessária, desnecessária, está relacionado provavelmente à performance do cliente, tá? Então, nem precisa desse tópico, ou pode ter esse tópico. Isso não é importante, o importante é a gente avaliar, tá bom? E eu tenho um percentual geral da evolução desse aplicador, ou da base que esse aplicador estava nessa área. Nessa área de desenvolvimento, nessa habilidade que
que está relacionado a materiais. E depois eu vou verificar na próxima avaliação como ele está, se ele evoluiu ou não. E não é somente materiais, eu tenho uma área de estratégia de participação e engajamento, porque é essencial que tenha estratégias eficazes de participação e engajamento, ou eu não vou conseguir fazer ensino. Pessoal que quiser ver todos os nomes, é só pausar o vídeo, tá bom? Todos os pontos. Então, por exemplo, a pessoa quer ver o que é C1, C2, C3, pausa o vídeo e consegue conferir. Habilidades para implementação de programas, uso de dicas, correção de erros, estratégias de reforçamento, comportamento problema, generalização. São as áreas que são importantes para mim avaliar em um aplicador. São as habilidades que eu preciso que meus aplicadores tenham. E não fica só por aí. Eu criei uma tabela que me demonstre o que eu preciso priorizar na minha supervisão formativa. Então, olha que interessante. Eu sei que materiais e local, estratégias de participação e engajamento, implementação de programa, correção de erros estão na média. Não está nem muito bom, nem muito ruim. Está na média. Enquanto eu sei que o uso de dicas e estratégia de reforçamento está baixo com relação ao repertório do próprio aplicador. Então, preciso melhorar essas habilidades. Já comportamento inadequado e generalização não são prioridades, estão ótimos, está muito bem, com relação ao próprio repertório, óbvio. Então, o que eu daria? Foco, uso de dicas, estratégia de reforçamento. Então, eu separo um tempo da minha supervisão, ou tenho uma supervisão formativa, para fazer essa formação dos meus aplicadores. Para discutir textos, para fazer modelagem, para fazer modelação. Eu posso fazer vários tipos de estratégias, posso usar BST, para formar os meus aplicadores. Depois vou reavaliar. Depois de 3 meses, é uma possibilidade, e verifico o que teve crescimento. E vocês podem ver que somente as que estavam baixo, como os de dicas, estratégia de reforçamento, estão na média, e os outros todos estão altos, estão verde, quer dizer que está com um repertório bem legal, melhorando. Além disso, para ficar mais claro de ver, vamos ver um gráfico? A gente tem um gráfico abaixo, mostrando o desempenho da aplicadora nas 2 aplicações, sendo azul a primeira, nas 2 avaliações, azul a primeira, vermelha a segunda avaliação. Então, eu consigo ver a evolução através do gráfico, eu consigo ver através dessa tabela, isso me indica o que eu devo fazer ou não. Mas aí eu pensei, gente, eu posso fazer algo que vai ajudar mais, vai ficar mais claro para perceber, principalmente para a analista do comportamento. Então, eu coloquei essa parte de gráfico, que vai indicar para mim um gráfico, em um outro tipo de gráfico, que é semelhante ao da Ables. Então, o que eu pensei? Olha, eu posso pontuar como 1 na coluna de cá ou como 2 na coluna de cá. Eu posso ir fazendo essa pontuação, óbvio que aqui, gente, nem está batendo com o que eu fiz na avaliação lá, tá? Eu só criei algum tipo de dado aqui só para eu poder mostrar para vocês. No entanto, em materiais, eu percebi que esses 2 estavam completos, vamos lá, já deixei a cor. Por quê? Porque vai bater com o que a gente tem da cor lá do gráfico, tá? Então, se a primeira avaliação é azul, eu coloco aqui. E vamos supor que a segunda avaliação é vermelha e o aplicador teve uma performance aqui, atingiu o percentual. Assim como a gente faz a avaliação da Ables, gente. Coloco aqui pontuação total, posso somar, data, primeira e segunda avaliação. Eu preciso usar as 2? Não, pode usar só uma, pode usar as 2. Pode criar como você achar melhor, tá certo? Então, essa é a ideia para a gente poder começar a ter um tipo de avaliação dos aplicadores que possa nos ajudar, tá? Deixa eu parar o compartilhamento. Aqui, pronto. A ideia, então, gente, é que vocês possam avaliar os seus aplicadores, terem uma avaliação de performance, discutir com eles a performance que eles têm, para poder trabalhar no que é prioridade. Isso vai se converter em benefício para os seus clientes, gente. Se você tem um bom aplicador, você vai ter boas aplicações para o seu cliente, tá bom? Eu acho bastante interessante, vocês podem pensar em desenvolver um material semelhante para vocês. Ou, uma outra opção, é o material da Lunaba, que é esse que eu mostrei para vocês, que a gente vai estar colocando à venda. O link vai estar aí para vocês na bio. Não é bio, né? Estamos no YouTube, vai estar na descrição do vídeo.
vai ter o link para vocês para poder fazer a compra. Como que funciona, gente? Você compra e o material é seu. É óbvio que eu vou deixar ele com várias coisas bloqueadas para não trabalhar as fórmulas. Senão, vocês podem modificar as fórmulas e não vão poder utilizar. Esse material é de uso exclusivo de quem comprou. Então, o João foi lá e comprou o material, ele comprou para ele. A gente vai colocar um bloqueio para que, se a pessoa compartilhar com outras pessoas, o material fique bloqueado, tá bom? Então, a gente está vendendo esse material. Você não precisa do material da ONU. Você pode criar o seu material como você acha que é melhor. Essa é uma possibilidade para vocês. Se vocês acharem interessante, vocês podem adquirir esse material, comprar e utilizar para quantas avaliações você quiser, para quantos aplicadores você quiser, ok? É isso, gente, tá bom? Muito obrigado, deixem seus comentários aí do que vocês podem fazer para avaliar seus aplicadores, de como vocês fazem essas avaliações, e a gente vai discutindo e aprendendo juntos. Abraço!